Fala pessoal, meu nome é Thiago Wittelder, a gente está começando mais um episódio do Bate-Papo, mas antes eu preciso te lembrar que é super importante se inscrever se você estiver assistindo pelo YouTube, no Spotify e no Deezer você pode seguir as nossas playlists e também ser notificado quando um episódio sai, toda segunda tem um episódio novo, tem várias histórias para você. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, no Instagram, o nosso arroba é batepodcast. Tem o TikTok também e o Facebook. Eu te espero lá, comente, compartilhe. É super bacana para o nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre histórias de morar sozinho. E eu estou recebendo aqui o Ale e a Mag. A Ale mora há 9 anos sozinho. Teve algumas experiências e histórias inusitadas. E a Mag mora há mais ou menos 10 anos, né, Mag? Isso, 10 anos. Sejam bem-vindos, queridos. Obrigado. Vamos começar pela pergunta fatal. Por que morar sozinho? Necessidade? Obrigação? Como é que foi pra vocês? Vamos começar por Ale e aí vamos pra Mag. Me conte, Ale. Caramba, eu acho que eu nunca parei pra pensar nessa pergunta. Tu já parou pra pensar nisso? Já. Já se... Assim, eu acho que numa resposta muito rápida eu resolvi sair de casa pra me conhecer mesmo, assim. Porque eu sou homem, né? Nasci numa família matriarcal e praticamente composta por mulheres. De homem só tinha eu e meu irmão, então era uma cultura ainda um pouco machista, né? E eu meio que não conseguia fazer muita coisa dentro de casa porque homem não faz nada dentro de casa. Então esse também foi um dos motivos de eu querer sair. Mas eu saí de casa, acho que por uma necessidade de me conhecer mesmo, assim, de saber até onde iam meus limites, até onde eu podia chegar, sem conhecer nada, sem saber de nada. Fui lá e, não sei nada mesmo. O que é que pode acontecer de pior? Eu acho que essa questão de se conhecer é sempre um ponto bem importante, né? A gente também fica querendo ter mais liberdade em algumas coisas, né? E pra você, Mag? Exatamente. Foi uma questão relacionada mais à liberdade, né? Desde muito nova eu tinha essa vontade de morar sozinha. Um sonho, né? Eu pensava, vai ser muito maravilhoso, eu vou poder fazer o que eu quiser, né? Eu vou ter liberdade para sair na hora que eu quiser, voltar na hora que eu quiser. E acho que desde os 15 anos eu ficava pensando, vai ser assim, vou organizar minha casa desse jeito e tudo mais. Só que aí demorou um bocado, né? Na minha cabeça eu poderia morar sozinha, assim, vou entrar na universidade e vou ter uma bolsa de 300, 400 reais e vou conseguir me manter sozinha super bem, né? Só que não. E aí, depois de um tempo, eu fui entendendo que realmente é bem caro, né? E eu pensava em dividir apartamento, mas aí, com o tempo, acabou acontecendo a oportunidade de morar só. Então, era uma questão relacionada à liberdade. E aí, a Lê falou uma coisa interessante, que eu não tinha pensado sobre isso, mas essa coisa do autoconhecimento, porque a gente passa bastante tempo sozinho e a gente se observa muito, né? E tenta resolver as coisas sozinho, reflete muito sobre várias situações. Então, tem uma relação com as duas coisas. E aí, aos 15 eu comecei a pensar sobre isso e aos 28 eu comecei a morar sozinha. Gente, como é um podcast gaúcho, também tem um outro momento que eu faço em todo episódio, que é dar um chimarrão para vocês experimentarem. A gente começou já com essa pergunta, mas vou voltar ao ponto do chimarrão. Antes, enquanto eu vou também servindo aqui, me digam o que vocês já ouviram falar sobre chimarrão, ou se vocês já experimentaram, ou têm curiosidade. Eu sei que a Ale já tá pedindo até um kit, né? Me diga, Ale, enquanto eu sirvo aqui. Eu tenho medo de não gostar. O meu único problema é esse. Mas de chimarrão, acho que a única lembrança que vem é Papaléguas segurando o chimarrão quando eu era criança. Boa referência. É Tem mesmo? um episódio de Papaléguas segurando um chimarrão enquanto o outro se acidenta todinho lá. Adoro. Ei, gente, talvez vai estar levemente friozinho, Tá. né? Friozinho é um bom termo. Como Gelado, é que se bebe né? isso, hein? Assim, a cuia, né? Essa aqui é a erva mate. Aí a gente normalmente faz com um chá, por exemplo, esse chá aqui eu fiz de erva doce. Mas tem também de hortelã. Você pode fazer de acordo com o seu paladar, o que você curtir, né? E a bomba aqui.
Aí, na nossa cultura, todo mundo bebe na mesma bomba, mesma cuia, não é individual, né? Tá. É para aquela questão de vamos Compartilhar. compartilhar. Vamos isso. compartilhar. Vamos experimentar. Então, Sharing is talvez caring. esteja um pouquinho gelado, mas aí no final do podcast eu pego uma água bem quente ali Então, e a gente experimenta. Pode vamos começar, Mag. Vamos experimentar o querido chimarrão. será que eu vou fazer uma careta? É, vamos ver. Normalmente o pessoal fala que é levemente amargo. Vamos. Deu certo. Deu certo? Deu. Vai, Ale. Deu certo. Gostoso. Gostoso? Sim. Eu sou o tipo de pessoa que cheira a comida. E assim. você pode sentir que, assim, E tem não tá tão frio. não tá tão... Não. Ah. Tem quem faz também o mate, tem a diferença do mate... Achei o rostinho. Gostei, hein? Amigo, Do olhinho assim, virando, hein? Com todo respeito aos gaúchos, é bom. É bom, não é? Agora, É bom. você pode É fazer bom. com açúcar também. Não, tô brincando, é gostoso, sim. É. É bom, eu gostei. Eu gostei da Eu gostei. assim, levemente amargo esse aqui, mas você pode fazer o mate, que aí o mate é com açúcar, fica bem docinho. Não, É mais... É gostoso. É bom. Que nota poderíamos dar pra É um ele? gosto diferente, assim, do comum pro meu paladar. Eu gostei do amargo, então eu daria mais de 9. Amiga, eu tomo Mais de café 9? sem açúcar. É, eu tomo café sem açúcar. Tem isso, esse detalhe. Aí o tomo gosto café maravilhoso. Com açúcar. É, Eu tomo açúcar com Eu já penso que a ideia dele sem açúcar ou com Já não- açúcar já não sei já se, não se eu ia cola gostar. É. Minha mãe mesmo usa canela, sabe? Você pode fazer umas coisas diferentes. Mães, realmente. O dela é sensacional. Vou dar um beijo pra minha mãe. Mãe, te amo, mãe. Mas enfim, vamos continuar no nosso querido assunto sobre morar sozinho. Vamos lá. Em off, a Lê já me contou umas histórias bem inusitadas. Tem uma do colchão, tem de escorpião, tem de todo tipo. Eu sempre compartilho algumas das minhas histórias também. Eu moro sozinho mais ou menos desde 2015. Aí um pouquinho antes de me mudar para Campina Grande, eu morei alguns meses na casa dos meus pais, de novo, né? E é engraçado quando você volta para casa dos pais também, porque é uma coisa que não fecha mais, né? Não. Você, assim, já tá vivendo a sua rotina e tal. Você pode estar dividindo um AP, mas você tá morando sozinho, né? Você tem o seu quarto e tal, sua alimentação, você tem suas regras. Então, quando eu saí de casa é porque eu também queria me libertar, assim, dessas amarras da sua família e tal. E amo todos eles, mas é, assim, um processo de crescimento, né? Você quer viver sozinho. E quando eu voltei, acho que em 2019, fiquei uns meses, foi muito estranho. Porque eu já tinha uma rotina de fazer determinadas coisas que lá não se encaixava com a rotina deles. Para vocês também, pensando por essa ótica da liberdade, assim, de criar as suas regras, vocês conseguiram fazer isso também logo nos primeiros meses que estiveram morando só? De tipo, organizar a própria rotina, Isso, do ter jeito a minha que queria rotina, e tudo mais. Eu acho que sim. Eu sempre gostei muito de rotina. Então, na verdade, eu fui morando só aos poucos, né? Os meus pais se separaram, eu fui morar com meu pai. E aí, meu pai passava boa parte do dia trabalhando e eu passava uma parte do tempo em casa, a gente se encontrava pouco. Então, eu acho que já foi uma prévia de morar sozinha. Eu também organizava a casa, meu espaço e tudo mais. E aí eu já tinha uma rotina organizada e desorganizada, né? Uma coisa para cada lado. Então, quando eu comecei a morar só, eu já tinha mais ou menos uma vivência de como organizar o meu dia ou desorganizar o meu dia do jeito que eu queria, assim. Então, não foi difícil essa parte de rotina. No meu caso, não sabia nem o que era rotina. Eu não tinha ideia do que era rotina, eu só saí de casa mesmo. Mas tu falou um ponto aí muito, muito importante que me fez lembrar agora, revisitando as memórias de anos atrás, que é muito esse lance que quando a gente sai de casa, a conta não fecha mais e realmente não fechou muito pra mim, porque manhã, assim que eu saí de casa, mãe, ela se mudou. Mãe queria muito que eu saísse de casa. Eu saí de casa com 18 anos. Ela queria muito que eu saísse de casa. E quando eu saí de casa, na outra semana, mãe se mudou para uma casa que tinha menos um quarto, que era a casa que eu morava, que era o meu quarto, para já perder essa ideia de que na casa dela eu tinha meu canto para dormir. Passada. Então, tipo assim, pra ela era inadmissível eu voltar para casa. Caramba. 7 dias depois, assim, cheguei em Campina Grande no dia 13 de dezembro de 2000 no dia 7 de dezembro de 2013.
E aí, no dia 14, eu tive uma desidratação. Eu não sei bem, assim, o que foi que aconteceu, só que foi a primeira vez que eu senti muito frio na minha vida. Porque eu sou de Patos. Patos é uma cidade muito quente. Então foi a primeira vez que eu tive contato com um clima muito frio. E aí eu fiquei muito mal, assim, fiquei muito doente. E eu comecei a ligar pra manhã, dizendo a ela que eu não aguentava mais. Porque quando eu cheguei em Campina, eu cheguei pra procurar emprego. E aí eu passei 7 dias procurando emprego e não estava encontrando nada. Agora era literalmente 7 dias de porta em porta, todos os horários, procurando emprego. E eu me senti muito mal e eu liguei pra manhã dizendo que eu não aguentava mais. Gente, o que manhã fez, eu agradeço muito a ela hoje, porque senão minha mãe ela é uma pessoa muito de fibra, ela é muito não é arrogante, ela é muito bruta. Não é uma pessoa de sertão. Sim. E aí eu me lembro que nesse dia, no dia 14, eu liguei pra minha mãe chorando, dizendo a ela que eu não queria mais ficar em Campina, que eu queria voltar pra casa. Detalhe, mãe, eu já estava morando na casa Na casa delas, que não tinha espaço para você. Não tinha espaço pra mim. E aí ela ligou, a única coisa que minha mãe disse foi o seguinte: se você voltar pra casa, você vai ser um fracassado. Eu não vou aceitar você na minha casa, provavelmente você vai morar na casa da sua avó. Caramba. Passada. Essa foi a mensagem, isso foi o que manhã falou pra mim. Agora, isso há 9 anos atrás. 9 anos atrás, né? Agora também tem muito assim de como a mensagem chega, né? Porque, por exemplo, na ótica dela, provavelmente te falar isso era uma maneira do tipo, não, você vai conseguir. Impulsionar de algum jeito, né? Isso. Mas por outra ótica pode até ter soado assim pesado, né? Eu acho que pra mim, na hora, me serviu como um impulso, assim. Porque quando eu saí de casa, pessoas da minha família disseram que eu não ia durar 2 semanas fora de casa. E isso pra mim meio que serviu como um impulso mesmo. Quando manhã chegou pra mim, conhecendo a minha mãe, eu sei que essa era a forma mais honesta vindo dela de me motivar a continuar, sabe? Eu acho que ela sabia o que estava fazendo. Ela sabia o que estava falando. Porque se ela realmente tivesse dito assim, não, meu filho, volta pra casa, não faria hoje, não vai fazer hoje, dia 7 de dezembro, 10 anos que eu tô aqui em Campina. Com certeza. Provavelmente eu estaria em Patos. Então, na época, no dia, eu me senti muito mal, porque a sensação que me deu era que minha mãe não estava me querendo aceitar de volta, né? De volta em casa. Mas no final das contas, depois de 10 anos morando só, eu acho que seria um tipo de coisa que eu faria com um filho meu. Sabe? Não sei se com palavras tão duras, mas não deixaria ele voltar para casa. Mas com o mesmo objetivo. Sim. Mas aí também, quando a gente conhece, eu conheço, por exemplo, minha mãe, meu pai, você conhece a sua, você sabe que a mensagem ela é pesada, mas ela tem um objetivo de lhe impulsionar de certa maneira, né? E realmente foi o que aconteceu no final das contas. Poderia ter ficado mais difícil, mas deu certo no final, né? Super certo. Eu agradeço muito a ela por... Gente, os primeiros perrengues, assim, porque quando a gente tá, por exemplo, na casa da nossa família ou tá morando com alguém, coisas muito simples, como, por exemplo, vou tomar banho e esqueci a toalha. Aí você grita, não sei o que, pega minha toalha aí e tal, né? E aí alguém traz. Quando você mora sozinho, ou você sai molhando a casa inteira pra conseguir pegar a toalha, ou não tem toalha, não é? Pra vocês, quais foram, assim, os primeiros perrengues de morar sozinho? Eu acho que começou com a mudança, organizar tudo. Sim. Depois que tudo chega na sua casa e só tem você pra organizar tudo. Sim. Porque, assim, eu fiz poucas mudanças na minha vida, né, de casa. E aí, quando eu fui morar só, foi a minha segunda mudança, né? E aí eu tinha muito objeto que veio da casa dos meus pais, que foi para casa do meu pai, e depois eu trouxe pro apartamento onde eu comecei a morar só, e era muita coisa. Então, por exemplo, tinha um lugar que seria um escritório, que eu acho que até a minha terceira mudança ele nunca se organizou todo. Então, tinha muita coisa que eu precisava descartar, e aí descartar implica em você lidar com memórias e tudo mais. Então, assim, a primeira coisa eu acho que foi lidar com organizar os objetos após a mudança, logo após a mudança. As pessoas, meus amigos me ajudaram na época, minha família e tudo mais, a fazer a mudança. Mas depois que eu fiquei só em casa, organizar tudo isso demorou bastante e teve coisa que só se organizou numa outra mudança. Entendo. E aí teve outras coisas, né? Tipo, a coisa fazer comida.
Sim. Né? Não era uma coisa que eu tinha o hábito de fazer. Eu sempre fui de organizar espaço, mas assim, cozinhar, não. Então, eu acho que até hoje eu tenho algumas questões com algumas refeições que, tipo, ou eu prefiro sair para comer fora, eu vou para casa dos meus pais, ou eu compro, mas assim, que é uma dificuldade que eu tenho, inclusive, fazer comida para um. Eu acho tão chato. Sim. Essa é uma parte chata de morar só. E teve outros perrengues também. Tipo, eu lembro que nos primeiros dias morando nesse primeiro apartamento, apareciam baratas de todos os lugares. A Lê me visitou, ele teve uma época que acho que você acompanhou. A época... Tu tá falando do apartamento do lado do Cruzeiro? Isso. Gente, eu me mudei e aí uma baratinha aqui, outra ali, tudo bem. E aí, de repente, todos os dias aparecia. E ele acompanhou o final do rolê, mas assim, no início também tinha. E aí eu fiquei com medo, eu ficava enrolando para entrar no banheiro, porque eu sabia que ia aparecer uma barata de qualquer lugar. Enfim, foi outro perrengue que rolou. E aí eu tive que sair fechando todas as possibilidades de entrada do apartamento para ver se conseguia, né, sobreviver sem barata dentro do apartamento. Foi um dos casos. Eu acho que isso com assim, bichinhos e tal, essas coisas assim, tem muito. Porque, por exemplo, quando eu morava sozinho em um bairro aqui da cidade, 40, o bairro, eu tava morando só e tal, e com o tempo começou a aparecer pequenas fezes na cozinha. Aí eu, caramba, é o que tem aí? Aí eu pensei, não, é uma barata, alguma coisa assim. Só que elas apareciam em lugares assim muito, muito doidos e não sabia explicar. Até que um dia eu vejo um ratinho, bem pequenininho assim, correndo. Ai, socorro. Aí eu procurando aquele rato, nunca tinha... Encontrado com ele. E também tinha... nunca tinha lidado com isso. Exatamente, era a primeira vez. Aí eu falei, eu vou fazer o quê? Aí, gente, a gente tentou de tudo. Virou casa inteira e não achava. No fim das contas, o bichinho tava dentro da minha caixa com todas as minhas fotos de infância. Eita. Tinha fez xixi por toda a caixa. Foi terrível. Aí eu tive que jogar fora a caixa. Foi um rolê gigantesco. Jogar fora as fotos. Ai, que triste. Enfim, ele também não teve um fim muito feliz. Não, vou Tadinho, Luísa Mel corre. Não corre. Por que ele foi correr pra cima de mim? Poxa, Luísa Mel. Não é. Caramba. Não ficou, não foi adotado. Tadinho. Não, esse não foi. Deu certo, não. Mas essa coisa de ter... Quando você tá com alguém, você tem família, ou qualquer outra pessoa com quem você divide, você faz, amigo, me ajuda. Eu preciso saber de onde é que vem isso aqui, esses bichos estão chegando de onde. E aí, quando você tá sozinho, você faz, agora só sou eu e Deus aqui, né? E acabou-se. Adota logo um gato. Não, e quando eu adotei gato, minhas gatas não iam, não. Eu jogava assim, fazia, vai. Não tava nem aí. Mas, enfim, história de barata tenho. Ah, meu Deus. Perrengues. Não, eu tenho com relação a esses bichinhos, assim, eu tenho uma vez... Tô próximo do microfone. Isso, assim tá ótimo. Uma vez eu tava trabalhando, eu morava numa casa que era uma casa, era tipo um apartamento. Você lembra da casa que eu morava? Que Lembro. Um prédio, mas a minha casa ficava debaixo desse prédio, lembro. só que era uma casa, não era a parte do prédio. É interessante que a gente morou sozinhos, próximos por muito tempo. Sim. Um do lado do outro. Muito próximo Tipo do outro, em vários vizinhos. lugares, quase vizinhos, Eu morei em 3 casas diferentes, Perto da as minha. 3 Exatamente. Eita, Foi. que coincidência, hein? Foi. Aí, nesse dia eu tava trabalhando e eu tava sozinho dentro de casa, e uma vantagem de você morar sozinho é porque você fica do jeito que você quiser dentro da sua casa. Exatamente. Maravilhoso. E neste belo dia eu estava de cueca, né? Eu tava trabalhando, fumando meu cigarrinho enquanto trabalhava, estava de cueca, curtindo meu dia. Só que teve um momento que eu tava trabalhando e que eu senti uma picada no meu dedo e eu achei que era uma formiga. Só que aí deixei, picou, uma formiga. Não doeu. Amigo, não deu 10 segundos. O dedo começou a pulsar assim, ó. Ai, meu. Que quando eu olhei pra baixo, era um escorpião que estava Olha, no que chão. legal. E ele já tava meio que morto, porque eu acho que na hora que ele picou, por conta da dorzinha que dá, eu bati o pé, assim. Como se fosse um bicho Machucou normal. Aí pisei nele. Pisou nele. Ficou meio... Meu filho, na hora que eu vi que esse escorpião foi a primeira vez que eu acho que foi a primeira vez que eu vi um escorpião de verdade na minha frente. Gente. E eu já vi o escorpião me picando. E tipo, eu não tenho conhecimento algum sobre escorpião. A única coisa que eu tinha era que se um escorpião lhe picar, você vai morrer. Então, eu saí. Eu pensaria nisso. Descabelado, de cueca. No
meio da rua, tipo, gritando, um escorpião Sério? me mordeu, um escorpião me mordeu. Eu vou morrer. O E eu era tão episódio irresponsável gente. porque um casal, amigo meu, me eu ia chamou me foi no dia do lançamento de Água Bernardo. Olha que coisa nada a ver. No dia como é que se chama o filme que vai passar pela primeira vez? Lançamento, né? Estreia, Dia né? da estreia de Aquaman no shopping de João Pessoa. E eu ia sair às 4 horas com esses Daqui meus dois pra amigos lá. para João Pessoa para assistir Aquaman. Não Aí o que eu mais. fiz? Foi pro hospital. Eu coloquei a roupa e fui assistir. Sério? Fui assistir Aquaman. E E o pé que lute, né? O Peck. deu. Morrer, você não morreu ali, porque você. Não, mas eu passei uns 7 dias Com uns dor. 7 não, uns 3 dias assim, com o pé pulsando. Porque é muito Caramba. dolorido, não Mas é... chegou a pesquisar Não, depois mas o que, foi- Hã? o que deveria ter feito? Alguma coisa Não, assim? eu fui pro posto de saúde. Sim. E no posto de saúde eles disseram que isso era só resolvido no trauma. Aí eu disse, tá, pô, eu não vou. Porque tá Eu muito vou assistir longe. o filme. Eu tenho um compromisso. Isso é coisa que você faz quando você mora só, porque você faz. Eu vou fazer a escolha que eu quiser. Que é tipo assim, isso às vezes não é consciente, Ser né? irresponsável. Eu vou ser. Porque tipo, ninguém Mas vai. assim, isso é uma coisa que eu não faria hoje, com certeza. Sim, Isso faz sim. muito tempo. Mas eu Que assisti rolê ao maluco. lançamento, Mas né, o filme foi bom, né? maravilhoso. Era o que eu ia dizer, mas se tivesse um filme bom passando, tu não ia mas- deixar pra depois, não. Imagina se o filme Gente. fosse ruim, hein? Caralho. Não, ia é valer, né? de picada, realmente. Agora, eu, quando fiz uma mudança pra Campina, eu vim pra cá com, eu lembro, 2 malas de roupa. Aí eu trouxe um micro-ondas e uma TV, inclusive essa aqui. Aí no micro-ondas eu coloquei vários livros dentro. Foi um rolê gigantesco pra levar no avião, né? Que você pega Pra aquelas conseguir bagagens e guardar não sei o tudo, quê né? e tal. E cheguei em Campina, aí eu não tinha muitas coisas assim, né? Tipo, eu fui reformando umas coisas do meu sogro pra ter cadeira, não sei o quê, e viajando assim pra achar as coisas. E aí, uma coisa que eu não tinha muito era a toalha de banho. Porque toalha de banho é assim, ela Ocupa muito espaço. na mala, e aí você prefere trazer um calção, né, uma cueca, uma camiseta. Enfim, aí eu trouxe acho que 3 toalhas de banho. E eu não tinha máquina de lavar, e era acho que junho, julho, aqui no ano, metade do ano já. Aí falei assim, vou fazer o quê? Não sei o quê. Não tinha as 3 sujas. Aí o Thiago fez o quê? Usou pano de prato para se enxugar. Essa história, Débora quer me matar até hoje porque eu usei pano de prato. Ela contou pra minha avó, contou pra minha mãe, contou pra toda a minha família, sabe que eu usei pano de prato pra me enxugar. Esses panos de prato hoje são usados pra Severino em outras situações. Mas, gente, eu não tinha o que fazer, eu ia usar o quê? E também tava lascado, né? Porque a pessoa quando faz a mudança, ela vai com tudo contadinho. Ó, eu tenho Sim. tanto pra passagem, 10 pro pastel. É assim, né? O rolê, pelo menos, da galera que batalha aí é assim. Mas assim, é tudo contado. Você não tem... Porque assim, tem uma galera também que, por exemplo... Não, eu fechei 18 anos, ganhei um Mustang, um AP, né? Tem isso também, mas a nossa realidade, a minha pelo menos foi bem... A minha, coitado de mim. É. A Lê, tem uma história, Lê, que você me contou em off sobre o colchão. Você quer compartilhar essa Porque história? essa história ela tem um começo que já é outra história, um meio que é outra história e o fim. Mas que é o colchão. O Isso colchão foi chegou- logo na sua mudança pra Foi morar logo quando só? eu cheguei aqui em Campina. Logo que você chegou em Campina? Não, quando eu cheguei aqui em Campina, eu fui morar com uma conhecida, hoje é amiga, né? Uma amiga minha, que a gente era 2 lascados e a gente tinha que se manter com o que podia. Ela foi, eu acho que a segunda pessoa que eu dividi canto aqui, porque assim que eu cheguei eu fui morar com um cara lá no Dinamérica que eu conheci ele pelo Facebook. Ou seja, podemos perceber que minha vontade de sair de casa era maior Era do que enorme. qualquer outra coisa. Você não gosta- Fazemos todo negócio, qualquer negócio, né? Você não gostava de Patos, não, Ale? Assim, da cidade? Eu aprendi a gostar de Patos quando eu saí dela. Assim, hoje eu tenho muita vontade de ir pra Patos, Eu ficar sei. lá e tal, mas pra eu poder sentir isso eu precisei sair de lá. Porque não era pra mim assim, era uma cidade que
Você não... Ou era pequena demais pra mim, ou era grande demais pra ela. Não sei explicar. Mas eu acho que eu entendi, assim, que você tava... Mas não é uma cidade ruim. Só é uma cidade que talvez não seja o meu lugar. Nunca Eu foi entendo. assim. Mas é sempre bom porque você tem lembranças felizes também com sua família. Eu, por exemplo, eu venho de Teutônia, uma cidade de 30 mil habitantes, no interior do Rio Grande do Sul. Então, assim, tipo, tem coisas da rotina de lá que eu adorava. Por exemplo, minha avó e meu avô moram do lado da nossa casa, eu convivia com eles, é muito bom. Aí, esse tipo de coisa você sente muita falta, Sim, né? Da sim. convivência. Essas lembranças. Tem momentos muito felizes. Mas eu lhe interrompi, continue sua história, Lê. Conta aí Eu a tava história falando. do colchão. É. Você falou do primeiro, foi a segunda casa, o segundo lugar onde você morou. Foi a segunda casa que eu morei, que foi com essa minha amiga. Eu tava morando com esse cara, só que aí eu disse, não, vou morar com um amigo, porque a gente já se conhecia e tal, fui morar na casa dela. Só que a gente era dois fudidos, assim. Ela Pode falar a palavra? Pode é liberar. Ela tava fazendo universidade, tava cursando lá, comunicação inclusive, e eu estava desempregado, não tinha promessa de nada na minha vida, nem de ser gente. Aí ela foi e disse, amigo, aconteceu um pequeno problema, vou ter que me mudar amanhã. Eita. Isso já era 9 horas da noite. Ah, ela avisou assim, vou mudar amanhã, que Eu amanhã vou me é daqui mudar a 3 amanhã, horas. mas foi uma situação pessoal, um problema muito sério Sim. que E ela precisava ir. ela precisava sair. E aí eu disse, amiga, tá tudo bem, o importante é você resolver sua vida, depois eu falo com o dono da casa. Aí ela disse, não, amigo, você também vai ter que sair do apartamento amanhã. Ei. Aí eu, ok. Opa, Temos um pequeno problema aqui. E aí, tipo, entre 9 e 10 horas, eu sou o tipo de pessoa que se eu tenho um problema na mão, enquanto eu não resolver esse problema, ele vai ficar pulsando na minha cabeça. TDAH, né, amores? Aí eu liguei pra uma amiga minha que morava num condomínio que é um condomínio mais mais popular aqui, né, na cidade. E eu cheguei pra ela e disse, amiga, é o seguinte, estou com um problema gigantesco, eu preciso resolver esse problema. Ela fez, amiga, eu não sei como é que eu posso lhe ajudar. Porém, aqui na porta ela morava num condomínio, num apartamento que de frente ao condomínio dela tinha um apartamento que estava abandonado e não tinha porta. Aí eu disse, é o quê? Vou para este lugar, porque pelo menos eu me resolvo. Gente, isso faz muito tempo. São coisas que eu não faria hoje. Que rolê, mas faz muito Ale. tempo. Aí eu tive que me mudar. Eu não tinha um tostão no bolso. Eu tive que me mudar de 10, 11 horas da noite, porque era o tempo que eu tinha pra me mudar. No outro dia eu já tinha que entregar o apartamento e tava também aquele clima meio que de despedida no apartamento, porque a gente se gostava isso foi muito. tudo dentro de 2 horas. Dentro de 2 horas. Caramba. Aí eu peguei o que eu tinha, roupa. Eu tinha algumas roupas e tinha um lençol, nada da casa era minha, nada, cama, tudo era dessa minha amiga. E aí coloquei todas as minhas roupas no lençol, fiz meio que sabe aquele desenho animado que é um bichinho com uma trouxa? Sim, eu pensei exatamente nisso. Foi a Era esse memória que desenho veio. animado, só que de 11 horas da noite saindo de um lugar Para para outro, relativamente perto, é perto. a pé. De 11 horas, meia-noite. Quando eu estou no meio do caminho, quase chegando nesse apartamento, eu com o cu trancado, porque com medo de ser assaltado, tinha um cara. Aí eu tava meio perdido, assim. Eu disse, moço, o senhor sabe onde é que fica o canto tal? Aí ele, sei onde é que fica. Eu lembro que eu tinha uma muda de roupa e eu tinha algumas sacolas também. Aí ele pegou minhas sacolas, aí disse assim, bora que eu lhe ajudo. Aí foi levando minhas sacolas. Chegando na porta do prédio, ele me devolveu as sacolas e disse, agora me passa o celular. Foi não. Ali você foi... O assaltante, Ele ajudou, mas você tem que ajudar ele também, né? Ele lhe cobrou o frete. Ele Sim. me cobrou Né? meu celular. E o pior é que, tipo assim, acontecendo essa situação todinha, eu estava indo para um lugar que eu não sabia nem quem era o dono desse apartamento abandonado. Abandonado. E eu estava sem celular, não tinha como falar com minha família, não tinha como falar com minha mãe, dizer à minha mãe o que é que estava acontecendo. Gente. Aí o apartamento não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Não assim. tinha. Não tinha Cheguei. porta Não também. tinha. Não tinha porta.
E aí, beleza, no outro dia fui pro trabalhar, eu tava trabalhando fazendo uns bicozinhos, Sim. liguei pra minha mãe, peguei o celular de um amigo meu, liguei pra minha mãe e falei pra ela o que é que tava acontecendo. No outro dia, manhã, chegou no lugar. Aí a dona do apartamento chegou também Apareceu junto, um né? dono? Só que ela foi muito simpática, ela deixou eu ficar no apartamento. Ah, tá. Ela ajeitou, colocou uma porta na entrada, ajeitou água e luz. Aí depois assim, de uns 3 dias, a água e luz tava ajeitado. E minha mãe colocou algumas coisas dentro da minha casa, tipo um colchão, que foi esse bendito colchão. Estamos chegando. Estamos Uma chegando. hora a gente chega lá. Estamos E aí chegando eu me com- lembro Chegando que perto. minha mãe colocou as coisas, foi pra casa. Falei que perrengue. Minha mãe, Pois ela é. não queria que eu voltasse pra casa, pô. É impressionante. Ela queria que Ela você veio, enfrentasse. ajudou, Ela fica queria- e eu vou me embora. Aí ela foi, colocou um colchão, colocou um fogão, essas coisas simples. Tudo de segunda mão, assim, Sim. só pra eu me manter. E aí, não tinha energia nesse dia. Aí o que foi que eu fiz? Acendi uma vela, coloquei a vela no meu quarto e aí fui dormir. Gente, eu sou uma pessoa que sou, assim... Eu não sou uma pessoa espiritualizada. Não me considero uma pessoa espiritualizada. Mas eu me considero uma pessoa que possui minha própria fé. Não é minha fé. É a forma como eu acredito que ela existe. Eu estava dormindo. Eu juro perante a tudo que é mais sagrado. Que eu estava dormindo. Quando o fogo do colchão estava na metade do colchão. Era um colchão de casal. Quando o fogo estava na metade do colchão. Você acordou. Eu escutei Gente, alguém gritando na minha cabeça, acorda. E foi quando eu me acordei que vi o colchão em colchão pela metade pegando em fogo. chamas. O quarto estava preto. Caramba. Estava preto por conta da assim do... da do- espuma. Sim. Gente. E o cheiro do E lugar a também, caatinga, né? Meu Deus. E como é que eu ia Apagar. Sair e sair. se não tinha ainda? Ah, acho que tinha água. Aí procurei assim, joguei água. Aí apagou. Deu certo. Mas só que foi um perrengue desgraçado. Caramba, velho. Não, e você acordar do nada e tá lá, o mundo se acabando, e Chama. você tem que se salvar, resolver o problema, Sim, né? Que rolê. Olha, foi uma esse loucura. foi um Caramba. perrengue gigantesco. Eu não tenho um perrengue Hoje eu parecido não nem faço de mais jeito isso. nenhum. Você podia- Hoje não, Ah, hoje eu não mais faço. isso. Hoje eu tenho, assim, eu acho que por conta dessas situações que eu fui passando, porque é por isso que eu disse que eu não tinha rotina nenhuma. Eu mal sabia o que é que eu estava fazendo da Fazendo. minha vida. Só sei que eu queria sair Que de queria casa. continuar também, né? Mas hoje em dia, por exemplo, pela condição que eu tô, a forma como eu tô hoje, em questão financeira, mas também em questão pessoal, eu só alugo uma casa um mês antes de me mudar. Eu alugo, enquanto eu puder, Thaís, uma amiga minha, ela fica dizendo que Ale, você tá tirando tudo da frente. Enquanto eu puder tirar tudo da frente, pra poder me mudar hoje mais tranquilo, eu faço isso, porque esses Traumático, né? perrengues virou Sim, trauma. pois é. Não, com certeza. Eu Não, mesmo. mas hoje eu rio dessa situação. Mas não liga mais Mas vela em não, casa, não, né, não. Ale? Não, e as Hã? velas? As E as velas. velas? As velas sempre eu coloco no lugar mais distante. Tudo muito Caramba. novo. Não, a gente Sim. aprende. Eu tenho, assim, uns perrengues mais leves, do tipo queimar chuveiro. Ah, Tipo, por exemplo, eu não sabia que tinha que encher o chuveiro de água pra daí poder ligar. Umas coisas assim, mas... gente, desculpa, Thiago, mas é porque eu lembrei que esse apartamento que eu estava morando, só pra finalizar essa história, embaixo tinha um ponto de droga. Adoro! Que era uma tapiocaria. Aí você chegava e dizia, me dê uma tapioca, e ele chegava. Ah, Lei, você morou no filme B. Foi horrível. Meu Você viveu amigo, você viveu o extremo da loucura. Pois é. Foi assim, Tráfico de perrengue. droga embaixo. Colchão tapioca, pegando viu? fogo pela metade. assim. Casa sem porta, sem Mas sabe o que, estrutura o que eu nenhuma. acho que é mais doido? É que uma vez me perguntaram, minha mãe, ela me perguntou se eu... Ela disse assim, meu filho, se você voltasse pra ter que fazer as coisas diferentes, você faria? Eu não faria. Eu não faria de Eu jeito também não nenhum. faria. Eu também não. Assim, muitos perrengues, mas eu aprendi em todos. Quando eu mudei pra cá também, tem aquilo, né, do sulista se mudando pro Nordeste com a visão de que, vai ter aquele ajuste de água que eles chamam aqui. E aí, quando eu mudei, eu tava morando só ainda, e aí
passou na TV assim, não, porque a gente vai desligar a água de tal hora até tal hora. Aí eu logo pensei, pô, vou ficar sem água, né? água. O que eu vou fazer e tal? Aí eu só tinha as panelas, que eu tinha ganhado um conjunto de panelas. Aí eu enchi todas as panelas, uns potezinhos desse tamanho, assim, botei água dentro. Aí Débora chegou, porque a gente trabalhava no apartamento, ela chegou, aí foi mexer pra fazer, acho que alguma coisa e tal, olhou as panelas todas com água, e eu, meu Deus, vou ficar sem água, não sei o quê. Só que era, tipo, uma leseira, gente, assim, hoje eu olho, tem vídeo. Se você estiver assistindo pelo YouTube, eu vou colocar o vídeo de Débora encontrando as panelas com água. É bizarro de engraçado. O vídeo é muito bom, porque Débora é muito espontânea, né? Aí é incrível. Agora, cara, que rolê doido. Foi assim, aí depois de uns instantes a água, nem sei o que eu fiz com aquela água toda, mas o armário era cheio de panela com água. Também nas mudanças, como é que foram as mudanças pra vocês, do tipo levar móvel, coisa assim? Eu tenho uma também, que o primeiro lugar que eu fui morar aqui em Campina era tipo 3 andares e a escada e tal, aí você tinha que subir tudo na escada, né? Aí era sempre eu e um cara chamado Thiago do Frete, que era aqui da cidade, muito gente boa, cara sensacional. Aí ele a gente tentar desmontar um sofá que eu tinha comprado, né? E era um sofá grande, era bom sim o sofá e tal. E não passava na escada, não passava na escada, desespero. não passava. Eu passei a tarde, eu e o Thiago do Frete, olhando para aquele bendito sofá e falando assim, o que a gente vai fazer com esse negócio, homem? Isso aqui não vai subir não vai subir não. Aí depois de tanto tempo quebrando a cabeça, era só tipo assim, você apertava um negocinho, levantava, ele se desmontava, E ele desmontava todo. Meu Deus Olha do céu, aí. não tô acreditando. Coisas que você descobre quando... No pé. Mas sabe o que é bom? Quando você desmonta e depois você não sabe como é que monta de novo. Sim, tem Ei. isso. É ótimo. Você faz, tem e agora? também. Como é que vai ser? Não vai ficar inutilizado esse móvel? Enfim. Amiga, eu não parei de comer o amendoim. Tá bom, você O amendoim não, mas fique cenográfico. tranquilo, pode. E Mag, e você? Olha, a primeira mudança... Interessante, porque alguns móveis que eu tinha, hoje pouquíssimos, eram da casa dos meus pais. Meus pais adoravam comprar móveis de madeira. Amiga, eu me lembro, desculpa te... Do que, tu lembra? Mas eu me lembro de um móvel que tu tinha na tua casa, que foi teu pai quem te deu. Sim. Que era tipo aquelas radiolas das antigas. Sim. Ai, que massa. Sensacional. Então tem umas coisas que vieram da casa dos meus pais, que foram pra casa onde eu morei com meu pai. E quando eu me mudei pra morar só e ele foi morar com a companheira dele, eu fiquei com algumas coisas. Então era tudo muito pesado, né? Fora, como eu já falei, a quantidade de coisa que tinha ainda da casa dos pais que eu não tinha ainda me desfeito, né? Não tinha descartado. Então, assim, tinha muito papel, muito livro, muito caderno. Isso pesa pra caramba. Então, Pesa. a galera que ajudou na primeira mudança foi uma loucura. Foi tipo, namorado da época, os irmãos, e aí tinha o senhorzinho do frete na carrocinha, o carro do meu pai e o carro do pai do namorado. E os 2 irmãos dele. Então, era uma galera Pra para fazer a mudança. E foi um dia, né? Um sábado, tira as coisas num lugar, bota no outro. E depois a coisa de montar, ou então colocar na parede, coisa que precisava ficar na parede. Teve um armário da cozinha, eu acho que você lembra. Era um armário com uma madeira bem escura, que tinha na cozinha do apartamento. Que a gente passou umas 3 horas, assim, fazendo aquela gambiarra para tentar parafusar, para colocar o armário. E a gente sabia que uma pessoa especializada faria isso em meia hora. A gente passou umas 4 horas furando parede, ficou tudo furado, a gente não conseguiu, e aquele barulho de furadeira o dia inteiro. Ah, meu Deus. E aí aquele negócio ficou lá, né, no meio da sala, o trambolho, e aí eu fui organizando outras coisas. Então, como eu falei, era muita coisa. Na segunda mudança, eu já pensei, eu vou me organizar direitinho para não precisar chamar uma galera, vou juntar uma grana, vou separar uma grana e vou contratar o pessoal. E aí esse negócio de se preparar para mudar. Eu tenho uma rotina relativamente organizada, mas nessa época eu fazia muita coisa. Eu dava aula na universidade, em outra escola, então eu ficava pensando, amanhã eu vou separar algumas coisas. Depois eu separo. Chegou o dia da mudança, a casa estava um caos e a galera simplesmente chegou, um caminhão, uns 5 homens, juntaram tudo dentro de 2 horas, botaram tudo dentro das caixas. E eu fiz, e agora para organizar tudo isso lá? Porque eu não sei onde é que tem nada. Eu tentei organizar, observar assim, vamos ver o que é que tem, aonde está, mas
foi-se embora para outro apartamento. E como meu pai também, né, tem problema de artrite e tudo mais, eu fiz, a gente não vai pegar em nada. Você não precisa me ajudar a segurar móveis e tudo mais. A galera vai fazer isso. Chegamos no outro apartamento, tudo foi espalhado pelo apartamento. Tentei minimamente organizar para colocar algumas coisas no cômodo que ficaria. E aí veio aquele perrengue de, me mudei, mas eu tenho que resolver algumas coisas, eu tenho que sair para comprar alguma coisa, comida, sei lá o quê. Aí você faz, vou tomar um banho. E cadê a toalha? Onde está o sabonete? Onde está a roupa? Não tem. Aí você vai abrindo caixa por caixa e vai encontrar. Aí você chega em casa com a comida e faz, vou comer. Onde estão os pratos? Onde estão os talheres? E assim, foram alguns dias e eu lembro que eu me mudei dessa última vez num carnaval. Eu não tinha outro momento livre para me mudar. Eram os dias livres que eu teria, vai ser no carnaval. Sexta-feira de carnaval, deixei de ir para Olinda, usei o dinheiro para mudança e fui fazer mudança. E aí tudo isso. Aí chega em casa, quer comer alguma coisa, tem que procurar prato, talher e tudo mais. E ainda veio uma barata de presente do outro apartamento, viu? As baratas não deixaram de me seguir. E aí eu lembro que eu passei uma semana dormindo na sala. E eu olhava pro meu quarto e fazia, caramba, que preguiça de ajeitar. A cama estava encostada na parede ainda, o colchão. Enfim, montar as coisas que você não sabe direito como é que monta. Algumas coisas o pessoal que fez a mudança montou, outras não. E alguns móveis pesados de madeira, veio um guarda-roupa que o pessoal teve que subir de escada, não cabia no elevador. Você lembra que nessa mudança tu me deu um móvel? Foi nessa? Eu te dei uma mesinha de computador. Foi. Pronto. Era pesado, né? Pois é, e era uma basiquinha. Aí veio um tal do guarda-roupa, super pesado, que o pessoal lutou para subir 5 andares com o guarda-roupa super pesado. Eu cheguei, eu fiz, que pena da galera, viu? Foi. Mas assim, o perrengue que eu falei foi montar tudo de novo, achar as coisas que você vai precisar com urgência, porque você nunca lembra disso, você só quer empacotar tudo e ir embora. Desse jeito. E pronto, e aí foram umas semanas assim, organizando. E nessa segunda mudança, uma amiga veio morar comigo, né? Que ela passa alguns dias da semana aqui, eu continuo ficando sozinha, 3 dias da semana acompanhada e 3 dias sozinha. E aí o quarto que ela ia ficar, não tinha nada dela ainda. E aí eu joguei um monte de coisa lá, né? Ficou o quarto, era um quarto desse tamanho, cheio de livro, de coisa que eu não tinha encontrado lugar ainda. E aí quando ela estava perto de chegar, ela chegava na semana seguinte, lá vou eu, um fim de semana, uma tarde, sei lá, um domingo, tentar organizar aquilo tudo para arrumar espaço para ela poder se acomodar, né? Então, assim, é rojão. É rojão. Pois é. E assim, é tudo por você. Você tem que fazer tudo. Isso, é aquela história. Você se mudou, você arruma uma galera para ajudar. Acabou, você continua sozinho. Aí você que lute e monta tudo e organiza tudo. E é cansativo pra caramba a mudança, né? Enfim. Agora, é interessante, a gente podia levantar uns pontos de prós e contras de morar sozinho, né? Eu acho que tem vários, assim. Dá pra fazer isso também em comparação com morar com a família. Eu acho que é interessante. Assim, para começar essa mini lista que a gente pode fazer, um ponto muito positivo de você morar sozinho é você ter liberdade também para fazer tudo aquilo que você quiser. Do jeito que você quiser. Quero botar 150 pessoas no meu apartamento, eu vou botar 150, né? Tem isso. Então, claro que você vai arcar com as consequências também, né? Sim. Mas, assim, eu acho que a liberdade é o ponto principal, de você poder tomar as suas decisões, né? Com certeza. Eu acho também. Um outro ponto negativo é que também você toma as decisões, mas você também tem que pagar pelas decisões, né? Ops. Gente, não é que eu tenho que pagar aluguel? Como assim pagar aluguel? Eu tenho que pagar internet, tem que pagar aluguel, aí você tem que pagar pra água, por exemplo, coisas muito simples, né? Eu nunca vou me esquecer da primeira vez que eu paguei uma conta de luz. Foi muito triste pra mim. Nunca imaginei que eu teria que pagar luz. Gente, é luz. Luz é necessidade básica do ser humano. Por que vão ter que privatizar a luz? Eu não entendo. Pois é. Luz e água, né? Água e luz. Luz e água. Luz e água, pois é. Exatamente, coisas básicas, né? Gente, se você não pagar água, você não tem água. Já parou pra pensar nisso? Não, assim, doideira, é uma coisa muito óbvia, né? Mas é uma necessidade básica, né? E se você não pagar, você não tem. Exatamente. Quais são outros pontos positivos que vocês veem morar sozinho? Além da liberdade. Eu sei, eu acho que, por exemplo, eu sou professora. Então eu passo o dia ou um turno
falando o tempo todo e ouvindo pessoas o tempo todo. E eu sou professora de criança também, então é muita agitação, muita energia, muito barulho. Chegar em casa e ter silêncio é uma das coisas mais importantes, assim, necessário para mim. Às vezes eu saio do trabalho e vou visitar meu pai. E aí eu chego lá, às vezes tem visita, às vezes tem gente, né, o pessoal tá conversando e tudo mais, e eu fico com saudade do silêncio da minha casa. Então, para mim, você ter aquela coisa do silêncio na hora que você precisa é perfeito. E tem um outro ponto que eu adoro, que é poder... Você pode ficar, tipo, do jeito que você quiser ficar, né? Não, eu tinha muitas camisetas furadas. Eu adorava ficar com camiseta furada, com roupa assim, tipo... Sim, é muito bom, velho. Roupa que você não tá esperando ninguém. Confortável. Aí eu ia falar, do mesmo jeito que você tem o silêncio, você também pode fazer o barulho, teoricamente, você pode fazer o barulho que você quiser, né? Você não deve incomodar os vizinhos, mas enfim. Mas você também pode ouvir a música que você quiser, falar sozinho, né? Conversar, refletir, ouvir alguma coisa mais alta, cantar, dançar. Enfim, você pode fazer o barulho e você tem o seu silêncio e é uma maravilha isso. Agora, tem um outro ponto que às vezes eu fico meio doido, que eu fico muito falando com a minha própria consciência. Sim. Aí, gente, pra quem é ansioso, às vezes não é tão bom. Eu mesmo tem vezes que eu começo a entrar num buraco tão grande que você fica, porra, como é que eu vou sair desse lugar? Vamos parar. Chama um ônibus pra eu subir. Aí, mas é difícil, velho. Tem umas coisas assim complicadas. Eu sinto muita saudade também de, por exemplo, e almoçar assim, que era quase morar junto, assim, na casa da minha avó, né? Aí eu adorava que tem a comidinha pronta. Isso é bom demais também. Comidinha pronta, gente. Se você chegar em casa e a comida não tá pronta, é tão horrível, triste. Assim. Acho que pra mim, a minha casa, hoje eu entendo casa muito diferente de como eu entendia quando cheguei, assim. Pra mim, hoje, minha casa, ela é a extensão de mim. Então, todas as vezes que eu tento me mudar hoje, eu tento, agora que eu tenho a oportunidade de fazer isso, coisa que eu não tinha antes, dar uma vida pra minha casa e tentar manter aquela vida. Então, acho que esse é um dos pontos positivos pra mim de morar, de ter meu canto. Fora o silêncio, como o Mac falou, assim, pra mim muito bom. É necessário. Mas um lado ruim, assim, que eu acho, e que a gente tava falando sobre isso antes de começar o podcast, voltando para o microfone, antes de começar o podcast, é que a gente, quando passa muito tempo morando só, a gente começa a ficar um pouco mais individualista, por mais que eu ache que individualismo não seja um negócio negativo. Porque às vezes é necessário. Mas você começa a se tornar um pouco meio que... você fica meio que ranzinza em ter que compartilhar suas coisas com outras pessoas, porque é muito aquela coisa que a mãe da gente falava quando a gente era criança, que você não quebra isso não, porque você tem que valorizar suas coisas, não é você quem paga, né? Eu entendi. Não é do seu dinheiro. Aí quando você começa a conquistar as suas coisas com o suor do seu trabalho, você passa a dar outro valor. Caramba, velho, isso aqui eu ralei tanto pra ter isso aqui, sabe? Aí meio que você começa a se tornar um pouco meio que ranzinho. Eu odeio quem pega meus copos e minhas camisas Cláudio Felipe e minhas Tupperware. Não, tô brincando, mas... Não, tô falando a verdade. Mas a gente fica... Isso é um lado ruim. Por outro lado, o individualismo, ele é muito bom nesse processo de autoconhecimento quando a gente mora só, porque a gente começa a entender também até onde vai o nosso calo, até onde vai o limite das coisas. E é muito importante você ter limite para dar para as coisas, sabe? Isso é um dos meus maiores aprendizados enquanto uma pessoa que mora só. Tem uma coisa interessante de você acha que você vai ser livre, você realmente pode fazer o que você quiser, né? Tem os seus limites, mas você... hoje eu quero jantar pipoca. Então tá de boa. Hoje eu não vou vestir uma roupa, eu vou ficar aqui do jeito que eu tô. Mas assim, você começa a entender esses limites e você começa a não é se policiar, mas tipo... ser mais honesto com as suas necessidades e ver que tem coisa que...
hoje eu vou passar do limite e vou fazer uma coisa que não vai fazer bem pra mim. Mas a gente começa a se cuidar mais. Sim, né? Pra que nesse dia que a gente quiser fazer, a gente tem faz. o direito de fazer. Pois Sabe? é. É muito também aquele negócio de que antes da gente morar só, não sei se isso aconteceu com vocês dois, mas comigo pelo menos aconteceu. Quando eu morar só, eu quero colocar cada cabeça que eu puder dentro da minha casa, porque eu mereço um monte de gente. Porque quando eu morava com minha mãe meio que proibia que meus amigos entrassem na minha casa. Aí na hora que eu morar só, eu queria mostrar pra ela que tá tudo bem. Só que, meu amor, isso não durou um mês. Porque quando eu me mudei, a última coisa que eu queria era gente perto. Interessante, porque, por exemplo, eu sou filha única. Então a minha casa sempre foi eu, meus pais, pronto, acabou-se. E eu pensava exatamente isso. E os meus pais também não gostavam, né? De muita gente, muita criança dentro de casa e tudo mais. E aí eu pensava assim, na minha casa vai ter uma galera e tudo mais. Tanto que a minha primeira ideia de morar só era dividir apartamento com uma amiga minha. Só que aí você começa a entender que não é bem assim. É tipo, e outra coisa que eu entendi melhor, a coisa da rotina que eu falei no início, né? Que eu tinha uma rotina muito organizadinha. E com o tempo eu comecei a entender que aquela rotina era uma repetição da rotina da casa dos meus pais. E eu não conseguia criar, às vezes, a minha própria rotina. Eu me cobrava muito, tem que estar tudo organizado, tem que estar tudo muito bonito, muito polido e tudo mais. E aí eu entendi que era a rotina da casa dos meus pais que eu estava tentando impor, só que não tinha ninguém me impondo nada ali. Eu podia fazer do jeito que eu quisesse. Do jeito que eu quisesse, do jeito organizado, como eu conseguia fazer, ou não, e estava tudo bem, né? Tá tranquilo. Então, hoje eu já tenho uma preocupação menor com essas questões de ter que estar tudo extremamente 100% organizado e tudo mais. Eu aprendi muito sobre meu tempo, né, das coisas. E eu acho que a gente puxa muita coisa, assim, dos pais e daquilo que a gente viveu enquanto mais novo, né? Sim. Por exemplo, minha mãe, ela sempre foi, assim, muito exigente com limpeza da casa. Muito. E aí eu acabei adquirindo um toque, né, de limpeza. Aí, morei muito tempo sozinho, aí depois eu dividi um AP com um amigo lá no Rio Grande do Sul. Desculpe, pelo amor de Deus, me desculpe pela exigência com a limpeza, porque eu era chato às vezes também. E aí, depois da terapia, que você passa a entender algumas coisas. Inclusive, faça terapia. Sim. Terapia é bom em qualquer situação. É necessário. Aí, é necessário. Sim. Tem sido cada vez mais necessário ainda. E aí, morando sozinho e fazendo as limpezas daquele jeito, tudo bem, aí eu tava me cobrando, mas aí quando eu casei depois, Débora foi morar comigo, eu passei a também querer exigir dela uma limpeza que não era saudável, nem pra ela e nem pra mim. Sim. Porque você não tem como ter a casa sempre. Né? Exatamente. E é errado. E aí na terapia você muda. Casa limpa demais também, dá a sensação de que a casa não é vivida. Isso. Sim, sabe? Tem isso. É tipo aquele questionamento que, eu não sei quem é que faz isso, mas eu acho que é alguém aí das autoajuda, que ele faz um seguinte questionamento. Uma folha seca no chão é sujeira? Não. Eu não considero eu sujeira. Também não. Então, pra mim é isso, assim, eu também, eu gosto de limpar, eu gosto de cuidar do meu canto, mas eu não tenho uma necessidade de ter que mostrar que está limpo o tempo todo. Eu amo quando eu passo pela sala e tá uma sandália jogada no chão, porque passei por ali. Eu acho legal quando você vê o sofá com as almofadas, tudo amarrotado e tudo mais, bagunçada. Eu adoro tirar foto do sofá bagunçado. E assim, eu lembrei de outra coisa, da organização, né? De você... às vezes não vai dar tempo. A gente dá conta... Tá tudo bem. Tipo assim, você quer tudo organizado, tudo bonitinho. Eu lembrei agora, quando você tá na casa dos pais, você é responsável, às vezes, né? Deveria ser, pelo seu espaço. Então, é o seu quarto, no máximo uma mesa que você estuda e tudo mais. Então, assim, é muito bom arrumar só o seu quarto. 10 minutinhos. Maravilha. E eu amava fazer isso. Quando foi a minha casa que você faz? Agora é tudo seu. É quarto, é cozinha, é sala, é banheiro, é varanda, é roupa, tudo. Trabalhoso, gente, né? o rolê é grande. E aí tem dia que você faz, não, isso aqui eu vou deixar pra depois, deixa pra amanhã, eu vou fazendo aos pouquinhos, a gente tava falando, né? Aos pouquinhos, a gente vai, arruma aqui e desarruma dali e nunca tem um fim, né? E é importante você relaxar também, assim, porque senão, no meu caso, uma coisa que eu trabalhei muito, é de você também
tô tranquilo, assim. Você não precisa procurar a perfeição, né? Não tem porquê. Isso. É quase um sofrimento mental que você fica. E, enfim, isso é muito do toque, né? Mas depois de muita terapia, eu consegui resolver esse problema. Mas, assim, relaxe, curta a sua casa, não se cobre tanto. Agora eu vou puxar para um outro ponto que eu achei legal. Deixa eu só, Sim, só diga. lembrei, porque isso me fez lembrar também de uma situação que Thaís, a bichinha, ela fica chateada quando eu falo dessa história. Mas eu comprei um sofá. Sim. Quer ver? A Aí história. nesse dia, no outro dia, a gente fez um rolê lá em casa e tal. A gente tava tomando uma cervejinha e Thaís tava chupando uma pelota. Aí o pirulito tem chiclete no fim, né? Sim, Aquelas Eu pelotas sei pop. qual é. Amo. Aí foi o que foi Thaís. Caiu Sem querer, Thaís colocou o chiclete no sofá no novo. sofá e sentou em cima. No sofá que eu tinha acabado de comprar. Só que, tipo, não foi por maldade. Só que naquela hora, quando eu vi assim, eu poderia ter ficado magoado no sentido que era um negócio muito Novo, caro e uma novo coisa que eu você comprei. aquela coisa, né? A coisa que eu trabalhei, conquistei, É, comprei. meu suor. Só tal. que eu olhei, ela ficou muito mal, assim, ela disse, meu Deus do céu, Ale, desculpa, não sei o que, não sei o que. Eu disse, amiga, tá tudo bem, porque pra mim isso é uma história de sofá. Isso. Sim, Tipo, se entendi. alguém perguntar o que foi isso, eu digo, foi Thaís que sentou em Sentou cima aqui, com botou. um chiclete. Essa sabe? coisa, né, de deixar tudo perfeitinho Sim. e certinho. Eu lembrei, tipo, coisa que quebra, a gente remenda. É. Ou deixa lá do jeito que tá. É, Ou Casa então... de Bruna Lins. E quando você tem bicho, animal de estimação, né? Quando tem os pets. Sim. Eu lembro que eu adotei uma gata e aí eu nunca tinha tido gatos em casa, só cachorro. E aí eu tinha uma gata e o meu pai fazia, não adote não, ela vai arranhar todo o seu sofá novo, suas coisas, seus móveis novos, vai ficar uma bagunça. Aí eu fiz, bom, não tem problema não. É exatamente isso, tipo, você comprou, você vai usar, uma hora vai manchar, vai cair coisa em cima, vai rasgar. Eu acho que a gente ainda vive vai muito nessa arranhar. ideia de que, tipo, se comprou um sofá, esse sofá ele tem Ele que tem ser pra sempre. Do mesmo jeito. Do mesmo Exato. jeito. Sim. Só que isso não vai acontecer. Isso Não. está muito relacionado aos nossos pais, né? Assim, que foi uma geração que valorizou muitos bens, né? Assim, tentou somar bens e tal, que é um negócio também relacionado ao capitalismo, né? Sim. Mas, enfim, eu ia puxar ali o que vocês estavam falando pelo outro ponto, assim, que você tá morando e você tá comprando suas coisinhas e tal, e tem um momento que você para e fica olhando assim, você não olha mais, por exemplo, coisas que você compraria especificamente, uma camisa, um negócio assim. A gente passa nas lojas aqui em Campinas e fica, Gente. eita, que massa esse negócio pra minha casa, esse copo. Vocês têm isso aí também? Eu acho que foi De a ficar melhor querendo fase mobiliar a casa. que foi exatamente comprar as coisas. Porque assim, como eu trouxe muita coisa da casa dos meus pais, eram muitas coisas que remetiam ao estilo de vida deles. Eles gostavam muito de coisa de madeira, muita coisa rústica. E aí eu gostava, só que eu gostava de uma coisa mais colorida, mais moderna, com os materiais diferentes. E aos poucos eu fui doando algumas coisas e comprando outras coisas. E aí, às vezes eu parava, né, à noite, sei lá, ia sentada na sala e olhar e fazer, caramba, tá ficando do jeito que eu pensei. E aí eu passei uma fase bem longa, assim, comprando coisinha, decorando e tudo mais. Hoje já tá tudo bem estabilizado. Tem as coisas que você começa a trocar, né? Tipo, sofá, Amiga, eu colchão posso e tudo falar uma mais. coisa? Mas foi uma fase maravilhosa. E foi uma fase, assim, até cansativa, porque tudo era pra casa. Pra casa. Tudo era pra Uma casa. das minhas maiores referências, assim, hoje eu sou uma pessoa que gosto muito de organizar a minha casa, deixar ela bonitinha. Mas uma das minhas maiores referências pra isso é Magnólia. É mesmo? Porque quando eu entrava na casa de Magnólia, a sensação que eu tinha é que eu via ela Na casa. Na num casa. ambiente, assim, sabe? E eu ficava ali. Amiga, o maior exemplo de quadros no chão, quem me deu foi você. Adoro quadro no chão. Eu não boto. Aí o povo Foi a olha e primeira faz. vez. Mas não vai pendurar, não. Não, eu gosto que ele fique aí na parede, o quadro grandão, assim, encostado Sim, na sim. parede. Pois Aí é. hoje eu pego uns quadros e fico olhando no chão e disse, não, mas aqui nesse chão não vai rolar, não. Nesse cantinho Só que não foi a rola, primeira não. vez que eu vi alguém colocando um quadro no chão. Pois é, Que e aí massa é massa isso, né? porque eu vejo hoje a casa nova de Ale e faço, caramba, como tá ficando a cara dele, né? Aos pouquinhos. Porque eu acompanhei, não desde o começo, mas uma fase dele Uma morando fase. só. E eu lembro como foi o corre, né? De recomeçar algumas coisas, e estudar e trabalhar e tal. E eu vejo
Ainda não conheço a casa nova, mas fico, Vamos chamar caramba, no que café. coisa fofa, né? Eu também não conheço. Eu vi umas fotos, achei lindíssima, Bem inclusive. colorida e tudo mais. Colorida, Pois muito é. viva. Oh, muito obrigado. É. Agora é uma felicidade grande quando você vai também conquistando Sim. algumas coisas, assim, e... Agora, Tiago, uma coisa que eu vou até falar para os seus seguidores menores de idade. Tu tem seguidor menor de idade? Uma boa... No YouTube a gente sempre coloca que é pra não crianças, pelos... E aí, pelos... Pihai? Ó, uma coisa que eu indico muito para quem tá querendo sair de casa e ver que isso é um projeto de médio prazo que realmente vai acontecer. Sim. A primeira coisa que tem que saber, e é uma coisa que eu gostaria muito que alguém, na minha época, chegasse e falasse sobre isso comigo, é saber o que danado é seu dinheiro. É entender que seu dinheiro não é uma nota e é entender que seu dinheiro tem um significado para estar ali. Sim, Porque se sim. eu fosse educado financeiramente desde o começo, eu acho que muita coisa na minha vida teria sido resolvido num curto período de tempo, assim, sabe? Porque, de fato, eu acho que um dos meus maiores problemas quando eu saí de casa foi ser descontrolado com dinheiro. E a gente fica nessa euforia dessa liberdade. Sim. Estou morando no meu lugar. Vou fazer o que eu quero, vou comer o que eu quero, vou chamar uma galera para vir para cá fazer uma festa, vou pedir um delivery e tudo mais. Aí quando se você não organizar, né, Sim. direitinho as coisas, essa liberdade ela acaba virando um problema, pesadelo. um pesadelo, Exatamente, porque aí sim. você vai descontrolar geral e aí você vai ficar pensando, e agora como é que eu vou dar conta? Gente, Esse- conta é uma coisa que tira sono, assim, que deixa você Sim. mal, né? E quando você começa a pagar suas primeiras contas. Isso, mas é tão bom também quando você Sim. chegou um mês, você pagou tudo, você faz, estou me mantendo, tá tudo tudo bem, bem, tá é. funcionando. Essa tua pergunta que tu fizesse sobre o lance das primeiras compras, assim. Eu me lembro que quando eu saí de casa, logo no começo, eu abri cartão de crédito em todas as lojas que eram possíveis abrir cartão de Adoro. crédito. Tipo, Marisa. Oi, Marisa. Desculpa. Olha onde eu estou. Mas eu abri cartão de crédito na Marisa, na C&A, na Riachuelo. Pode falar o nome de Riachuelo. loja aqui? Eu Já acho foi. que pode, mas... Marisa, na C&A, na Riachuelo, todas- tentei tudo que abrir era na possível. Colombo, enfim, eu gastei muito dinheiro comprando coisas porque eu não tinha ideia do que era educação financeira. Pois Sim. é. E eu passei longos e longos e longos anos da minha vida tendo que pagar o dobro de tudo que eu paguei porque meu nome ficou sujo. Eita porra. Então é assim, educação financeira é É. muito É. importante. É pô. mesmo. Eu não tinha dinheiro pra comprar tipo um lençol por conta de E, um monte de dívida que eu criei. Agora deu uma diminuída porque realmente tá difícil você comprar as coisas porque, né, o dinheiro não Sim. tá valendo nada Pois nos é. últimos anos, né? Mas essa aí dos cartões é interessante, porque teve um período que era tudo faça em 24 vezes, Sim. faça em 24 vezes, 24 vezes. Gente, eu comprei essa TV, eu paguei em 24 vezes, porque quando morava na casa dos meus pais, acabei... Sabe, briga de irmão, que um se empurra, não sei o quê. Aí o meu irmão foi jogar uma garrafinha de água em mim e eu desviei. No que eu desviei, a garrafinha deu no meio da TV que minha mãe tinha comprado. Quebrou a TV e era o meu, já tava no primeiro emprego. Ela falou assim, pois você que era o maior, você vai ter que pagar essa TV. Aí no final das contas, depois de 2 anos pagando a TV, eu ganhei a TV também, né? Você comprou a TV. Exatamente, comprei. Mas aí, quando você começa a morar só, aí você tem aquela coisa de, quero fazer a coisa do meu jeito, comprar as coisas do jeito que eu quero, e aí bote parcelar, né? Tipo, 10 vezes, 12 vezes. E aí você fica na ansiedade de acabar uma conta para comprar outra fazer coisa. outra. Exatamente. Então, assim, é muito satisfatório quando você vai conseguindo pagar umas coisas e comprar coisa nova e do jeito que você vai se planejando. Sim. No começo eu ficava muito ansiosa querendo ver tudo pronto. Exato. Mas aí você tem coisas que são mais necessárias e tudo mais, né? Faça uma lista de coisas necessárias, porque Não, você vai na loucura de comprar tudo. Querer tudo pronto Querer na tudo hora. bonito, colorido, Pinterest, não é assim. Não, né? e aproveitem o processo, né? Eu acho que o processo é massa também, assim, quando você chega em casa. Teve muito tempo que eu não tive sofá, entendeu? Tinha umas cadeiras na sala, assim, sabe? E é isso aí mesmo, gente. Eu acho Aproveitem que é isso muito também, né? também esse lance de
como você vê sua casa. Por exemplo, uma coisa que eu nunca faria na minha casa, e posso estar falando besteira também, porque vai que eu faço. Daqui a 3 Mas anos daqui a ele, 3 gente, olha o que eu fiz na minha casa. Mas uma coisa que eu nunca faria na minha casa é projetar móveis. Porque eu acho também não curto. a sensação de que, Você tipo, pra mim, eu posso estar falando besteira também, mas pra mim, a sensação da minha casa ser minha é saber que um dia eu entrei sem um sofá e eu estou nela como um sofá. Porque eu tive a oportunidade de, naqueles momentos, ir comprando e deixando a casa do jeito que eu sempre quis, sabe? Sim, sim. E a casa, ela nunca fica pronta. Uma hora você vai Uma querer hora tirar tá. uma coisa, nem que seja do lugar, pra botar em outro. Isso. Você reaproveita, um negócio tá na cozinha, bota na sala, Tá na bota sala. no quarto. Ou você passa pra frente e traz outra coisa, ou não preciso mais, não quero mais. Então, ter as coisas que já estão na parede do jeitinho para sempre, eu acho que atrapalha um pouquinho esse processo de você poder movimentar, porque a casa, por mais que você compre tudo que você quer, você arrume, organize, tá tudo limpinho, ela sempre vai estar mudando. Sim. Sempre vai ter E alguma coisa que vai chegar, que vai sair, né? E que você vai mudar de lugar. Enfim. E é satisfatório você ir fazendo as coisas aos pouquinhos. Gente, é muito Isso. massa. Não, essa semana comprei copos. Copos é uma coisa que eu sou muito desastrado, né? Débora, quando a gente casou e tal, aí a gente gosta que aqueles conjuntos de 8 copos, sabe? Sim. Foi questão de 1 ano pra gente olhar para os conjuntos de copos, só tem mais um deles. Olha aí. Eu sou A muito rotatividade de copos é grande. estrambelhar Lembra demais, que tu me gente. deu um monte de xícara Sim, caneca, um monte de... um pirex. Sim, claro. Quem mais me dava coisa A de gente casa compartilhou Era muita coisa de Magnolia. casa, pois é. Magnolia não queria, aí ela dizia, amigo, tu quer? Quero sim, pode me dar. A gente aqui... Cafeteira, ela me deu uma cafeteira. Tipo assim, Mas hoje tá na casa de... já, Felipe. e é massa que isso vai rodando, para né? outros lugares. Eu acho isso ótimo, porque quando na casa dos meus pais, aquela história que você falou, né? A galera teve dificuldade de conseguir as coisas e ter uma casa minimamente confortável e tudo mais. Então, eles tinham uma certa dificuldade de desapegar. Claro. Então, usava até quebrava, consertava e às vezes comprava um novo e continuava usando o eletrodoméstico antigo. E aí, eu não faço isso, né? Uma coisa que não ficou da casa dos meus pais. É tipo, eu fico... Se passar muito tempo e eu não estiver usando, é porque não vai mais ter utilidade. com certeza. E aí, eu sempre faço, galera, alguém tá afim de uma cafeteira, de um quadro, de alguma coisa de decoração, e passando. Né? Porque, às vezes, você não vai usar, e às vezes você quer comprar alguma coisa nova, você faz, isso aqui não tem utilidade, então passa pra frente. E eu acho massa porque vai pra casa de Alê, e vai pra casa de outra pessoa, sempre e vai. aí As histórias- você vê, eu acho isso ótimo. E eu acho também, comigo também tem uma coisa que, por exemplo, eu não sei se acontece com vocês dois, mas agora que eu tava morando numa casa, que essa casa era muito imensa pra uma pessoa só, porém, Sim. morei lá 2 anos e foi maravilhoso. Eu não conheci essa Então, casa, eu achava tu não ela conheceu, tão amiga? bonita assim. Foi. Eu não conheci, mas acho que era um lugar massa. Teve muitos lugares que eu me encontrei Sim, assim, eu claro. acabo não indo. Não, alguns eu Tô lembrando conheci. aqui, mas É. teve vários outros lugares. Mas essa casa, por ela ser muito grande, eu acabei colocando mais coisa dentro dela, assim. E tinha coisa que eu tinha comprado de segunda mão que eu queria comprar novo, então eu merecia. Só que agora, quando eu saí dessa casa para o apartamento que eu tô morando, praticamente eu tive que me desapegar de uma segunda casa que estava dentro da minha casa e eu não sabia. Não sabia. Que a gente vai De tanta acumulando, coisa, né? assim, Às de vezes. tanta- E aí é muito doido porque alguns amigos meus chegavam pra mim e diziam assim, Ale, por que tu não vende? Tipo assim, tinha um móvel que eu queria fazer, por que tu não vende? Eu não consigo, assim, Eu da também mesma forma não. que chegou pra mim, por exemplo, uma cafeteira de Magnolia, que na época eu não tinha como fazer café, chegou pra mim de coração, eu acho que pode ser passado pra outra pessoa Não, é. com também, certeza. da mesma forma, com certeza. sabe? E aí comigo aconteceu muito isso. Agora que eu me mudei, praticamente eu tinha comprado um armário de cozinha Sim. que fazia tipo uns 5 meses que eu tinha esse armário. Só que esse armário ele não tava não dava no apartamento novo que eu, ou dava, mas aí eu não tinha como colocar mais nada. E aí o que é que acontece? Eu fiz um history dizendo, gente, alguém quer esse armário? Eu juro perante a Deus que não durou 7 minutos, Sim. tinha um carro na minha porta, Tá gigante. E Gente. uma amiga minha que morava no outro lado da rua disse, amiga, eu vim buscar um armário. Amiga, eu tô aqui agora, abre que eu vim pegar. Abre porque é meu. Não durou 7 minutos. E eu fiquei passado. Mas esse Tetris da mudança, ela é ótimo, né? Porque você tá num lugar
Eu lembro que a primeira vez quando eu me mudei para morar sozinha, eu não dormi. No dia que eu fechei o contrato do aluguel, vai rolar, vou morar só. Eu passei a noite inteira olhando pro meu quarto e pensando, onde é que vai ficar isso? Onde é que vai ficar? Onde é que vai ficar? Era a primeira mudança morando só, então eu não pensava, será que vai dar certo? Será que vai caber? A gente fica na ansiedade já. Mas aí na segunda, eu já pensei, vai ter coisa que não vai caber. Você vai lá na fita métrica, mede, entende, faz. Infelizmente não vai rolar, passa pra frente. Né? Agora, teve uma coisa, a gente já tá chegando no final do podcast. Não. Quer não. Não, coloca o dobro aí. Vamos dobrar. Faz o episódio 2. Um episódio 2. Mas eu ia falar que teve uma coisa que a gente muda muito com a experiência, né? A gente muda demais. E pra mim foi muito, assim, eu acho que eu cresci muito enquanto pessoa, de sair do Rio Grande do Sul, mudar pra Campina Grande, morar um período sozinho. Sozinho não, porque eu nunca morei sozinho. Severino, meu querido filho de 4 patas, sempre esteve comigo. Quando eu fui sair da casa do meu sogro aqui, morar só, eu já fui com o Severino, então nunca morei sozinho, né? E aí, eu digo que eu cresci muito sozinho nesse lugar, assim, enquanto pessoa, porque, por exemplo, eu não tinha muita grana, então eu tinha que fazer as coisas. Por exemplo, tinha que pintar a parede, tinha que aprender a trocar uma tomada, instalar um chuveiro. Então, essas coisas, assim, foram muito legais, porque eu aprendi e eu faço até hoje. Tipo, Sim. Aqui em casa é assim, Débora vai, cria os projetos, super desenha, faz as ideias, pensa em como fazer, daí a gente fala, não, vamos pegar isso aqui, ó, daí a gente pega umas cadeiras do sítio do meu sogro, lixa, não sei o que, pinta e fica perfeito. É muito massa você ir fazendo devagarzinho as coisas. Sim. E como dica, até pra gente ir finalizando, eu falo que assim, aproveite os perrengues também, porque você aprende nos perrengues. E aí você depois vem contar num podcast, né? Mas essa coisa de fazer coisa nova, quando eu tava pensando em começar a comprar uns móveis e tudo mais, eu ainda tava na casa do meu pai, aí eu comecei a pesquisar, né? Como reaproveitar, reconfigurar o móvel, mudar, tirar uma parte, colocar ali, fazer outra coisa. E uma coisa que eu não aprendi ainda foi pintar a parede. Que eu queria fazer isso em casa, mesmo que desse errado, para aprender, né? Que é o perrengue, né? Você faz, eita, ficou bem ruim, hein? Mas ainda não fiz esse teste. Mas essa coisa de montar coisa e inventar móveis e tudo mais, foi uma coisa que eu comecei a fazer um pouquinho antes de mudar. Pintar, assim, pra mim foi muito relaxante. Só não é relaxante a parte de lixar a parede, porque aí é desgastante. Mas a outra parte de pintar é muito massa, porque você vai pintando, escutando a musiquinha Sim. e tal. É legal, assim. Às vezes, normalmente não vai ficar da melhor maneira, mas fica do jeito que você pode fazer. Exatamente. E fica massa. E fica a sua massa. cara, né? Do jeito que isso, em sua casa. A sua cara também, né? Então, perfeito. Gente, eu vou pedir pra vocês, se vocês tiverem alguma dica pra dar pra gente fechar o podcast, pra quem tá pensando em morar sozinho, pra quem está morando sozinho, está com muitos perrengues, seja financeiros, de imóveis, o que vocês podem falar pra essas pessoas? O que vocês acham? Que nós poderíamos compartilhar. Acho que a primeira coisa é a educação financeira. É porque parece que a gente é até distante do que significa dinheiro. A gente tem medo de falar de dinheiro. Sim. E a gente é distante do significado de dinheiro. A gente parece que não se aproxima dessa ideia. Mas saber para onde vai o seu dinheiro eu acho que é muito fundamental, porque aí você começa até a ter noção de que lugar, para qual lugar você pode ir. Se você pode realmente morar sozinho, Sim. ou se você pode ainda naquele momento ali dividir com uma pessoa, já pensando no futuro mais próximo de morar sozinho. Mas a segunda coisa, eu acho que é deixar a casa se acabar. Tipo assim, como que eu tô querendo dizer? Eu acho que quando você deixa a casa, não a casa se acabar no sentido de querer destruir tudo, igual o Miley Cyrus com aquele negócio, mas é deixar a casa contar a sua própria história, eu acho. Assim, era o que eu ia dizer, assim, você tem os seus objetivos, né? Você quer morar só, ou você não pode morar só, mas você vai dividir com alguém e tudo mais. Mas, assim, deixar as coisas fluírem, acontecerem, porque no final das contas a casa nunca tá pronta. Nunca tá pronta. Não tem essa coisa de, eu quero que fique desse jeito, beleza, vai ficar do jeito que você quer, ótimo. Daqui a alguns meses você faz, mas isso aqui eu queria mudar, e aí a gente vai mudando com o tempo, a gente muda, prioridades vão mudando, a gente vai conhecendo coisa nova e descartando outras coisas, então assim, a casa ela nunca fica pronta, e é massa a gente aproveitar
esses momentos de mudança e a gente vai se conhecendo nesse processo. Até Então, nos momentos mais dolorosos, assim, Sim, tipo, sim. vai ter dia que você vai ter comida dentro de casa e vai ter dia que você não vai ter comida dentro de casa e tá tudo bem também, não desista por conta disso, sabe? e o Exatamente. dia que você está, que pra mim é a pior parte de morar só, doente. Sim. Ai, gente, é horrível. É péssimo. É bom ter um colo, né? Gente, É, é péssimo. nesse Você não consegue momentozinho. levantar da cama pra pegar o remédio que tá ali. Você tem que deixar tudo pertinho de você. Você fica com medo porque você tá doente sozinho. Mas assim, não é, né, romantizando as coisas ruins, certeza. enfim. Mas sempre tem um contato, né, de emergência. Sempre inclusive, sim, sempre tem. tenha. Uma coisa Uma que a gente... amiga, Mas assim, uma amiga. As coisas as boas e as ruins, elas vão acontecer. Porque a vida é assim, né? Morando só quem mora só sabe disso porque mora só. Mas morando só, você percebe que as coisas elas se resolvem. Pois é. É impressionante que nunca deixa de ficar resolvida. Elas se Você se resolvem. desespera, Pode- aí ou você nada. resolve, É. ou as coisas se resolvem. Enfim. Elas E só assim, se às resolvem. Você não vai ficar no perrengue a vida inteira. Não E vai. tem uma outra coisa que eu converso muito também, é porque às vezes a gente fica falando assim, não, porque vai dar certo, vai dar certo. Às vezes não dá certo, mas mas tá resolvido. Gente, No primeiro isso podcast. foi o primeiro Ih, minha gente. aliança voando, mas isso é porque eu fiz Débora uma mandou dieta calar e treinei demais. Meu amor. Você tá falando aqui. muito. Eu tava treinando, faz Muay Thai esses dias. Aí eu tava treinando e chutando e não sei o que e tal. Aí fui, que nem fiz agora, levantar uma tome voar a aliança. Não. Mas eu preciso reduzir o tamanho dela, gente. É Eu só um acho detalhe aqui, uma gaveta acompanhando no isso que tu podcast. tá falando, o primeiro podcast que eu fui, eu derrubei um copo d'água. Foi mesmo. Olha aí. Eu, por enquanto, até agora não acabou, eu tô. Tá tudo certo aqui, não quebrei nada. Esse negócio que tu tava falando sobre as coisas não darem certo também. As coisas não darem certo. Elas estão dando certo. Elas estão dando certo. Pois é. É muito doido isso, né? Gente, morem só, vale muito É a tão pena. bom, Aproveitem, nem que seja um curtam. tempinho, mas eu recomendo. Eu Com super certeza. recomendo. E é isso, assim, É o que eu tão tava... bom que às vezes você não quer mais morar com ninguém. Não quero mais. Agora, isso que eu tava falando na hora que voou a aliança, é porque, por exemplo, a gente vem às vezes de uma criação que diz que assim, você vai conseguir. E meu irmão, tem vezes que você não vai conseguir, não, e pronto, tá tudo bem. A mãe dela fez isso. Não é? É tipo assim, ela não fez, você vai conseguir. Ela fez, dê seus pulos. Isso. Mas vá, se vire. Batalha, vai dar. Não é que vai dar certo, alguma coisa vai acontecer e As vai... coisas vão se encaminhando Isso, pro que tem se que se encaminha, encaminhar. se E encaminha. você resolve Acho as que questões. tem o primeiro. Pode parecer um pouco clichê também o que eu vou falar, mas quando você dá o primeiro passo, Acabou-se. acabou o mundo. É. Você pode passar o perrengue que for na casa que você tiver. No dia que você voltar para casa da sua mãe, não é mais Não a mesma coisa. Não é verdade. Não é. Não é verdade. Tem outro sentido e estar na casa dos pais. É. Pessoal, fechamos o podcast. Foi ótimo. Gente. Chegou. Quase chorei. Mas foi ótimo. As histórias foram muito boas. Desculpa Acho que- pelos amendoim. Não, mas tava aí pra isso mesmo. Foi ótimo, viu? Obrigado. Obrigado, Muito Ale. obrigada. Acho que deu pra gente compartilhar bastante daquilo que a gente pode viver também morando sozinho, todos os dias, dos perrengues aos momentos felizes. Então, muito obrigado por terem participado, viu? Não, Valeu. obrigado, a gente que agradece. Pessoal, para você que nos assistiu pelo YouTube até esse momento, quero te lembrar que é super importante que tu se inscreva aí. Também pode ativar as notificações, porque aí quando um episódio novo chegar no nosso canal, você é notificado e recebe no seu celular, tá certo? Se inscreva, comente, compartilhe com os amigos. Isso é muito importante para esse podcast. Se você tá no Spotify e no Deezer, você pode salvar as playlists, escutar episódios anteriores, tem vários. Esse é o nosso 19º episódio, agora na 2ª temporada. A Lê já participou de na primeira Já. temporada, né? Foi histórias de universidade, né? Inclusive tem umas histórias muito boas nesse episódio também. pra vocês- Eu não ouvi, vou ouvir. Isso, exatamente. Obrigado por estar com a gente até esse momento. Nos segue nas redes sociais, tem Instagram, Facebook e também o TikTok, tá bom? Gente, boa semana e até o próximo episódio. Valeu!